aqui. Raval, abrir teto solar. O que vem, respira. Fico onde o tempo Yeah! GWM! Dá uma felicidade. Já começando essa estrada, né? Vamos ver como é que roda o nosso coração nessa estrada. Simbora! DJ. Você não sabe o quanto caminhei pra chegar até aqui. Percorri milhas e milhas antes de dormir. Eu não cochilei os mais belos montes. Eu escalei nas noites escuras, frio, chorei. Eu chorei, eu chorei, eu chorei. Você não sabe, vem. Você não sabe. Ei, pra chegar até aqui, percorri milhas e milhas antes de dormir. Eu não cochilei os mais belos montes. Eu escalei nas noites escuras de frio, chorei. Eu chorei, eu chorei, eu chorei. A vida ensina, o tempo traz o tom pra nascer uma canção. Com a fé do dia a dia, encontra a solução. Eu encontro a solução. Igual bate a saudade, eu vou pro mar. Eu fecho os meus olhos e sinto você chegar. Você chega. Psicou, hey! Quero acordar de manhã do teu lado e aturar qualquer babado, ou ficar apaixonado no teu ser aconchegado e ver você dormindo e sorrindo. Tudo que eu quero pra mim, tudo que eu quero pra mim. Quero acordar de manhã do teu lado e aturar qualquer babado, ou ficar apaixonado no teu ser aconchegado e ver você dormindo e sorrindo. Tudo que eu quero pra mim, tudo que eu quero pra mim. E você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Percorri milhas e milhas antes de dormir. Eu não cochilei os mais belos montes. Eu escalei nas noites escuras de frio, chorei. Eu chorei, eu chorei, eu chorei.
que alegria estar aqui com vocês todos, nessa tarde tão especial, com esse verde, com o mar lindo aqui atrás da gente, um pôr do sol especial em Florianópolis, Santa Catarina, mais especificamente no Costão do Santinho, esse resort all-inclusive com atividades para todas as idades. Eu queria agradecer também ao grupo Dimas por essa experiência aqui, essa live tão especial. Que lindo esse começo. Banda, vocês arrasam demais. Que demais esse começo aqui de live com a GWM. E eu queria dar as boas-vindas a vocês, Alexandre, André e Lucas. Muito obrigada também pela presença aqui. A gente vai falar sobre esse lançamento mega especial do Raval. Sim. Certo? H6 Vamos falar 2026. de muita coisa, vamos contar muito detalhe. E tem um negócio, o Raval se conecta muito com Florianópolis, com Santa Catarina, né? O Alexandre estava com a gente lá no começo. Aqui foi o lugar onde a mágica, podemos dizer, que começou. O que eu ouvi dizer é que foi aqui, em Florianópolis, que foi vendido o primeiro Raval. Foi entregue o primeiro, foi vendido e entregue o primeiro Raval H6 do Brasil. Foi aqui em Florianópolis. A gente começou há 4 anos atrás essa operação aqui dentro do Brasil. Então, montando toda essa estratégia, montando todo o produto, adaptando aqui para o mercado brasileiro. E aqui, Santa Catarina foi o estado que foi o primeiro a querer conhecer, a querer desbravar os nossos produtos. E muita coisa, né, Ale, que a gente está trazendo nesse carro novo agora, é o pessoal que pediu daqui. Então a gente tem clientes nossos super fiéis, que tem mais de... já está no 3º Raval, né? Lógico. E assim, cada vez mais dando... olha, vamos mudar isso, vamos melhorar a suspensão aqui. Então vamos contar já já essas novidades aí pro pessoal. Mas eu tenho essa curiosidade, André, porque você tinha comentado comigo que vocês estão fazendo várias adaptações para o público brasileiro, Exatamente. A gente tem bastante mudança, por quê? O consumidor brasileiro é muito específico. Não dá para pegar só uma adaptação da Europa, muito menos da Ásia, e trazer para cá. Então a gente trouxe uma leva grande, né? A gente fez muito teste. Na época era eu e o Ale fazendo o teste, né? O Lucas também ajudou agora nessa versão nova. E a gente tem um set novo de amortecedores, a gente tem novo ajuste de direção, a gente tem um ajuste eletrônico no freio. Então, assim, é tudo o que o consumidor falou e muito aqui o consumidor de Santa Catarina. Então é muito legal estar podendo contar essas novidades aqui junto com esse pessoal maravilhoso aqui com a gente. Bem nesse lugar. Agora, eu gente- sei que o Tony já está dirigindo o carro há alguns dias e está encantado, né, Tony? Olha, eu estou encantado primeiro com o tratamento que eu estou recebendo da empresa e da galera, porque a gente já fez vários trabalhos, né, para divulgar alguma marca, ou divulgar algum produto, enfim, mas é muito gentil quando você chega em casa cansadíssimo de uma viagem e tem um Raval Que GT legal. na tua porta esperando, porque liberaram para eu poder usar e ter as minhas impressões sobre o carro. Cometeram um crime comigo, porque eu tô com problemas sérios agora. Porque, de verdade, fiquei 3 dias rodando com o carro no Rio de Janeiro, antes de vir para cá. E estou muito impressionado. Daqui a pouco eu posso falar mais sobre isso, a gente vai entrar, né, nos assuntos. Mas eu fiquei muito feliz, primeiro com essa chegada. Poder fazer uma live de um produto, de um carro que eu entendi, dá mais vontade de fazer, até porque eu gostei muito, de verdade. Agora, o que eu ouvi dizer é que, na verdade, é o carro que entende o usuário, não é isso? Exato, exatamente. A gente debateu muito no momento do lançamento desse carro qual seria a essência e o conceito que a gente passaria, né? E não tem nada mais proprietário para a gente do que colocar que o Raval H6 é o carro que conhece você. A gente pensou em cada detalhe para poder trabalhar as novidades desse modelo, a escutativa com os clientes. A gente tem aqui vários clientes da marca aqui conosco nessa plateia hoje aqui acompanhando esse nosso evento. E o que nós fizemos foi ouvi-los e trabalhar naquilo que era ponto necessário da evolução do Raval H6. E quando a gente fala do carro que conhece você, não é só aquilo que você espera do carro. O carro antecipa aquilo que você precisa. De que forma? Inteligência artificial. Então eu vou passar a bola para o André aqui para comentar um pouco do que a gente colocou de inteligência artificial. Eu acho que a gente nativa. conseguiu ser muito feliz no trabalho de produto, marketing e a parte de vendas do Ale, é que a gente conseguiu pegar todo esse desejo dos clientes de melhoria do produto e trazer uma combinação perfeita de campanha. O Lucas vai falar em detalhe, o slogan que tem muito a ver com a evolução do carro.
toda a rede que o Ale está abrindo, todo esse crescimento da GWM, e a gente está com o nosso produto campeão. Porque o Haval é que abriu as fronteiras de uma marca desconhecida no Brasil. Né? E agora você vê o nível de clientes que já tem Haval vindo trocar por Haval. É interessante vocês verem nas garagens, né? O seu vizinho comprando, falando quão feliz que ele está com a marca, com a experiência da marca. Então a gente conseguiu, através desse carro, que eu gosto muito de falar com meus companheiros, assim, é um novo Haval. Né? A gente mudou toda a parte da dianteira, são novos quadros óticos, né, de iluminação, com 20% mais eficiência. A gente tem toda a parte do interior, o interior mudou inteiro, nós estamos com um sistema operacional próprio da GWM, então assim, isso é muito importante, porque quando tem alguma evolução, tem alguma melhoria, você tem um sistema seu, você não precisa esperar, pedir para um outro fornecedor para gerar isso para você e o cliente fica insatisfeito. Então assim, tem muita coisa que a gente pode estar falando desse carro, que a gente vai estar falando aí em detalhes para vocês. Fazer um comentário sobre esse capítulo, que aí eu vou lembrando também o que vocês vão falando. É uma coisa bem assustadora essa questão do carro conhece você. Eu estou dirigindo e de repente eu fiz alguma coisa, eu olhei para o lado, fiz alguma coisa. Preste atenção, olhe para frente. Falei, que parada é essa aí? E aí tem várias outras coisas. É uma coisa muito especial que aconteceu comigo, né? E não estou falando isso porque eu fui contratado para fazer a live, não. É a sua experiência. Tem que falar a verdade aqui. É muito legal poder falar alguma coisa que aconteceu boa. Eu fui chegando no carro que eu queria. Eu não vou falar o carro que eu tenho, mas é um carro que preza pelo conforto, assim, tem muito conforto nele e tal. E aí eu estou muito acostumado com ele, e aí eu fiquei esses 3 dias direto andando com o GT. Quando eu voltei, eu confesso para você, eu adoro esse carro, ele é legal, é uma marca que se eu for falar, você vai falar, que legal, mas me assustou como se eu tivesse voltado 3 passos para trás. Porque como eu nunca tinha dirigido, eu já tinha andado de Uber fora do Brasil, aqui no Brasil, de carro elétrico, mas eu nunca tinha pilotado um carro elétrico. Pilotado, vocês viram que eu não é dirigir. Piloto. Eu nunca tinha pilotado um carro elétrico. E aí me deram logo na mão esse GT. Então, assim, eu acho que mal acostumado você me deixou, porque é muito louco que a sensação que eu tenho é realmente que, assim, eu não posso... Os carros já deram uma andada, já evoluíram, então o carro que eu tenho, que é confortável, que parecia excelente, o melhor que eu posso ter, não, já estou para trás, porque tem uns itens de intimidade que são muito importantes. Por exemplo, ele não sai se você não apertar o cinto de segurança. Todo mundo com o cinto ali, todo mundo que estiver sentado. Ele te diz, uma moto que está passando do lado, tal, ele além de mostrar a moto do lado, ele te avisa antes que está chegando um carro do lado, está mostrando uma moto do lado. Hoje eu fiz uma coisa vindo para cá que fiquei boladíssimo, que assim, eu estava andando, vindo do aeroporto para cá. E eu fui, a pista estava vazia, não tinha ninguém atrás de mim. Eu saí de uma pista que estava mais esburacadinha e fui para o meio. Não dei a seta, amigo. Ele te corrige, ele fala, começa a falar alguma coisa, Eu falei, o que é que está falando? Toda vez que mudava... Aí eu fiz o teste, falei, será que é porque eu não dei a seta? Quando eu dei a seta, ele não falou. Então, assim, para os distraídos ou para os que não levam tão a sério a segurança, que é fundamental, ele é um professor, é muito legal. Tony, isso. Tem um negócio muito legal, o carro tem mais de 300 comandos de voz via IA. Tem um comando que é muito interessante, inclusive para cá, que é Haval, abrir para o sol. O que ele faz? Ele abre o teto solar. Ah, que lindo esse comando. Bonito, né? A gente podia até achei, fazer uma Lucas, música, né? achei. Haval, abrir para o sol. Não, mas você sabe que com o depoimento do Tony eu fiquei pensando, porque eu já ouvi muita gente falar que o Haval só falta falar. Exato. Né? De tão esperto que ele é, tão inteligente. Mas ele fala, exato. Ele fala, nem falta falar, mais falta. Didi, acho que um negócio interessante que o Tony falou é o seguinte. Você vê o nosso carro, o Haval H6, ele é um carro híbrido. Ele não é 100% elétrico. Mas como o nosso carro tem uma bateria muito grande, você praticamente, no seu dia a dia, você vive no modo elétrico. Então, por exemplo, você pegar lá, você pegou o GT que você estava falando, sem né? gasolina nenhuma, com 120 km de 170. 170. Não, eu ganhei com 120 já. Ah, é? Me entregaram com 120. Ah, tá. Mas com 0 gasolina. Olha aí, ó. E aí tem uma outra coisa muito louca, que eu não sei se eu falo agora, você pode falar agora. Pode, com vontade. 2 sensações inesquecíveis desse carro. Já é a minha primeira vez, então é legal isso. Não tive outra experiência, estou tendo com ele, mas me impressionou muito. A primeira é que você, quando acelera no modo elétrico, você parece que você está acionando o vento
e o vento empurra o carro. Então e é muito veloz, é muito rápida a resposta. Então você acelerou o vento e a outra sensação deliciosa, que essa é uma sensação especialíssima. A sensação de que você está dirigindo e não está queimando nada. Exato. Você não está sujando, sem brincadeira. Isso é uma E o coisa silêncio, né? Sim. O silêncio é música, né? Mas essa sensação é que mais me confrontou na volta do meu carro, que não é elétrico, que é a diesel, inclusive. Por isso que a gente fala, Tony, tem que dirigir. A mesma experiência que você teve, a isso, mesma tem que sensação. dirigir. A gente convida todo mundo que vai acompanhar essa live, que está acompanhando. Você tem que dirigir para ver essa tecnologia. Porque assim, você começa a dirigir, quando você voltou para o seu carro que você tem na garagem, você já começou, você falou, voltou 3 posições. O ruído, a questão da aceleração, parece que o carro não está andando, você começa a ficar desesperado porque você quer ter aquela resposta e você não vai conseguir num carro a combustão. Você precisa do elétrico ou do híbrido, que é o que a gente está oferecendo aqui, para gerar essa sensação do dia a dia, economia, a parte do meio ambiente. Então, é um produto realmente diferente do que a gente tem hoje. André, Mas é um problema grande. Quando Acho que até contribuindo com o André e com a tua experiência toda, o ano passado nós vendemos quase 30 mil H6. 30 mil carros desses, líder disparado no segmento dele. E a gente hoje tem no nosso app, que são os clientes nossos, no app GWM, que é uma comunidade na realidade, é uma rede social, 100 mil clientes dentro cadastrados que configuram o carro, que debatem do dia a dia, que falam das melhorias, que falam dos sistemas. A gente até usa para pesquisa, né, Ale? Exatamente. A gente tem alguma dúvida, quer saber de uma cor, quer saber de um equipamento, a gente joga no app e os clientes respondem para ajudar a Mas eu gente. vou fazer um adendo, desculpa. André, não sabe por quê? A gente está falando da experiência de dirigir, mas eu acho que merece também um comentário a beleza do carro por si só. Ah, sim, a gente está com certeza. olhando, né, o Raval H6 aqui, né? O carro é lindo. Acho que o brasileiro ele é encantado pelo design, né? Acho que a primeira coisa que bate é a questão do design, é a emoção. Você vê, eu estava nesse final de semana em concessionários visitando e você vê famílias olhando e a primeira coisa que impacta é a emoção. Mas para quem vai comprar, a primeira coisa, pelo menos no meu caso, a primeira coisa que eu pensei não foi no meu conforto e no que estava acontecendo comigo. Inclusive tem uma coisa legal que é a velocidade colocada ali na frente, junto da velocidade que você pode andar naquela via, né? Perfeito, o leitor de Ele te placa, dá né? ele te dá um É um leitor Limite de placa. de É um limite de leitor velocidade placa, ali, você vendo. Mas eu, pelo menos, quando vou comprar um carro, ou quando eu entrei nesse carro, a primeira coisa que eu fiz foi pensar na minha família, no carona. A gente compra o carro, eu, pelo menos, os pais de família, compram pensando na carona, no conforto de quem vai do lado e Quem atrás. vai usar com você? E eu chamei, claro, as minhas meninas, são 3 meninas, né? Uma esposa e 2 meninas. Chamei pra gente dar um rolê pelo Rio de Janeiro, pelas praias e tal, pra conhecer o carro. E agora eu tenho um problema, que é... Acabou essa live, eu não tenho carro. Não, A gente resolve isso rápido. né, Não Ale? tenho. Isso é uma questão que a gente vai resolver com o tempo. Mas, assim, tirando a brincadeira, espetacular. Muito obrigado por vocês terem me chamado para falar desse carro que eu considerei um carro realmente para dirigir. E, a Tony? dirigibilidade espetacular. Ia ser chato se eu não gostasse, não, imagina. Olha lá, hein? Não. Olha a responsa. Ô, Tony, não, e o que você pegou foi bem esse aqui, né? Foi esse aqui. Esse GT que é todo esportivo, GT, todo GT. invocado. Eu Mas, achei Didi, demais esse carro. ele falou da família Feroz. andando no carro, que a família gostou pelo espaço e tudo mais. Mas, pô, óbvio, quando você carrega a sua família dentro de um carro, você também quer segurança. E todos os Havos, desde do primeiro, do Heavy One até o GT, são nota máxima de segurança em vários testes pelo mundo. Então, também acho que é muito importante isso. Não, e né? outro Não detalhe que você está é- levando pessoas queridas, pessoas que, pô, não é ter um carro por ter, você também tem que prezar pela segurança. Claro. Né? Então, toda a concepção do carro nesse sentido. Toda a parte estrutural do carro é feita estrutural para foi isso. O que é feita legal nisso. também, Tony, é que assim, tem muita montadora que começa a trazer carros, começa a criar versões, e geralmente a versão que começa na linha é a versão que tem menos equipamento, né? Em especial os de segurança. Isso não acontece na GWM. A GWM preza muito esse ponto que você está colocando. Então, assim, todos os nossos carros, tanto a questão de estrutural, toda a parte de freios, ABS, controle eletrônico de estabilidade, tração,
toda a parte de os controles do ADAS, que a gente chama, que é a condução semi-autônoma, que lê pista, puxa a orelha e acaba mostrando um carro no painel aqui central, você consegue ver moto, caminhão, ele está lendo até chuva. Quando a chuva cai, você consegue ver no painel aqui na frente quando você está dirigindo. A gente tem o que a gente chama de head-up display, que a gente tem uma configuração nova, que é justamente para você não perder a distração com a estrada, de você ter que olhar que velocidade você está. Então, isso tudo é de série no carro. Então, uma pergunta pegadinha, pode? Que vai, na realidade, ser Vamos lá. um salto. Eu acho que vocês vão se dar bem, que é o seguinte. Não, é uma realidade, né? Uma das questões que a gente vê quando vem uma tecnologia nova, ou no caso, uma tecnologia muito nova, né? Que são eu chamo de digitais, né? Que na realidade não são os elétricos. Os carros. E aí, a gente está vendo agora, a gente está aqui para falar de nenhuma outra marca, a gente está aqui para falar desse carro, mas isso me leva a uma pergunta. A gente está vendo agora que alguns carros que vieram nessa tecnologia, agora já deu tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, a gente começa a ver as pessoas que têm, e em alguns lugares a gente vê peça que não tem, algumas pessoas que têm dificuldade Ótima de poder botar o carro em dia, o carro deu uma quebradinha ou deu alguma coisa, mau funcionamento ali, e fica muito tempo na oficina para poder, por causa de peça. Como é que está aqui? O que eu saiba é que o pós-venda da GWM é um dos grandes diferenciais da marca, não é isso? isso? Acho que assim, tem vários pilares que a gente, desde o início da concepção da marca, a gente cuidou muito. Então, vamos dizer, primeiro é o pós-venda. Então, a gente tem uma equipe hoje dentro da GWM, que é uma equipe, acho que referência em mercado em pós-venda, a equipe super técnica, sabe as necessidades do cliente, não as pessoas que entraram agora no mercado, então pessoas que têm muita sabedoria, muito conhecimento, e isso se traduziu num item, por exemplo, você falou peça, hoje qualquer peça que você for numa concessionária, 98% a gente tem essa peça. Então 2%, talvez alguma coisinha não vai ter, que vai chegar rapidamente via aérea e tudo mais. Acho que o segundo ponto é o seguinte, nós temos hoje 130 concessionários pelo Brasil e nesse ano de 2026 nós vamos a 150 concessionárias espalhadas pelo Brasil inteiro, que também dá outra segurança. Você tem uma segurança de ter uma assistência técnica em qualquer lugar. Outro ponto muito importante, nós temos hoje praticamente 30 grupos no Brasil. O Dimas é um que nos representa aqui em Santa Catarina, mas esses grupos, eles são donos de um território. Então, acho que esse é o diferente da GWM. Você vai pegar alguma outra marca... Cobertura nacional, 3, né, Ale? 4 grupos, tal. Você não sabe, perde um pouco a identidade do negócio. Aqui a gente tem um grupo e ele é dono desse mercado. Então, ele é o maior responsável, junto com a GWM, para montar a marca, para montar a satisfação do cliente, para ter as peças, para vender os carros, para pegar carro usado, para ter uma equipe bem treinada. Então, acho que isso se traduz, tudo isso vem no resultado que a gente tem hoje, que vender 30 mil carros, num ticket médio de 280 mil reais, ser líder do segmento. Deixa eu te complementar também, que tem um outro ponto que as pessoas ficam muito preocupadas de entrar nesse mundo do elétrico. Então, o Alexandre deu as credenciais, então a gente, quando começou a operação de carro, tinha muito mais peça que carro aqui no Brasil, 98% de atendimento, como o Ale falou. Mas tem um lado também que quando você anda mais no modo elétrico, né, e você teve a experiência de fazer isso, já tem estudos comprovados na Alemanha que o nível de falha é muito menor nesses carros do que num carro a combustão normal. Então, assim, não é só o nível de experiência, de serviço e atendimento que a gente tem, mas também a tecnologia do carro te propicia você ter mais longevidade, de você ter menos problema, menos reparo. Então, assim, estudos que estão sendo feitos, comparados, que realmente a tecnologia traz um benefício muito maior para o consumidor. E tem 2 pontos bem importantes também aqui da proposta de valor da marca, que é uma coisa única desde a fundação da empresa, que é o modelo de preço fixo e faturamento direto ao cliente. Então isso garante o quê? Previsibilidade. O preço do produto ele vai ser o mesmo, ele não vai ter oscilação. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro, te garante um valor de revenda depois superior ao que nós temos hoje visto aí no mercado e um alto índice de recompra na marca. Quer dizer, não existe você comprar com um preço que está ali fora do site é aquele da preço, empresa cara. mostrando. É aquele preço. É aquele Se alguém preço. cobrar mais, você pode É ir lá aquele e falar, preço. não, o preço é esse. Exatamente. Eu te falo mais. Hoje a nossa ferramenta de vendas é a única, acho que
que eu conheço, até no Brasil certeza, mas no mundo eu acho que é o que eu conheço. A gente tem a mesma ferramenta de vendas para o cliente final, na casa dele, ou no concessionário, 24 horas, 7 dias por semana. Ele pode entrar nas nossas plataformas, nós temos, no site GWM, ou mesmo no Mercado aplicativo. Livre, que é totalmente livre, totalmente independente. Ele entra lá, a gente tem nossa página, ele vai lá, configura o carro que ele quiser, ele paga o carro e é aquele preço, tanto faz, sendo na casa dele ou sendo na concessionária. Agora, gente, o Raval é um queridinho do Brasil, vocês já até trouxeram números aqui expressivos. Mas, Lucas, eu queria que você contasse pra gente quais são os grandes diferenciais do H6 2026. A gente tem vários aqui, a gente cobriu aí nas palavras do André aqui, do ponto de vista mecânico, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista tecnológico. O carro foi repensado para poder entregar o máximo de tecnologia para o cliente que busca customização, personalização, economia, performance. Nós trouxemos um som de melhor qualidade também, Tony, depois eu te convido aí também a poder ouvir a nova geração de som que nós temos no carro aqui. E tem uma coisa muito legal aqui, eu não sei se o pessoal notou, ô Didi, tem um cabo atrás daquela roda ali do Raval GT, do H6. Agora que você está falando, estou reparando. Aquele cabo é um acessório que o carro possui chamado V2L. Ele transforma o carro num gerador de energia. Todo o sistema de som que a banda está usando aqui está sendo alimentado por aquele carro, por aquele Raval H6 GT. Que máximo! Cara, se a gente quiser fazer um luau na praia, colocar o carro lá na praia e ligar ele no meio da areia, ele vai ser o nosso gerador. Que máximo! Gerador. Bom, por falar nisso, então, partiu a segunda música. Bora! Isso aí. Pode ser? Pode ser com o gerador aí. A energia a gente já vamos tem. lá. Muito legal, né, Tony? Que legal. Muito legal. Então, rapaz. Yeah, mano. Permita que o amor invada a sua casa, o seu coração. A gente tá falando aqui de venda, de carro, de veículo. Não, no final das contas o que a gente tá falando é de amor, né? Amor. Você compra com amor, você entrega com amor, senão a felicidade não rola, né? Não é um item só de você comprei, não, é realização também. Enfim, vambora. Eu sei que ela nunca mais apareceu na minha vida, minha mente novamente. Eu sei que ficou, não desapareceu. Ó, minha vida muda sempre lentamente, como a lua que dá voltas pelo céu e mexe tanto com o presente quanto ausente. Eu sei, não sou dente, mas sei o rumo do seu corpo. Eu quero ouvir, gente, na boa, vai. Hey, baby, invada sua casa, coração, que o amor invada sua casa, coração, que o amor saia, não vai, não caia na navalha que corta tua carne, sangra todo o que você precisa descobrir. Yeah. Diz aí, aproveita no instrumental e diz quantos cavalos, 0 a 100 quanto tempo, falei. A gente tem um carro aqui de 393 cavalos, que é o que você pegou. 0 a 100, 4,8 segundos. Com 170 quilômetros de modo elétrico. Então você tem um carro super potente, uma economia que não existe. Os 4,7 eu comprovo. Eu fiz o teste. Mas fiz na responsabilidade, tá? Dava pra ir até 100, entendeu? Pra ver como é que funciona. É uma doideira, você viu, né? Eu sei que ela nunca mais aparece
Please don't stop it now. Here. Please don't stop it. Hey. Yeah, yeah. Ai, gente, queria agradecer de novo ao Costão do Santinho por receber essa nossa live aqui tão especial e também ao Grupo Dimas. Queria, inclusive, que vocês falassem mais um pouco sobre essa relação da GWM com o Grupo Dimas aqui em Santa Catarina. Deixa contigo, Ale. O Grupo Dimas foi um dos primeiros escolhidos pela gente, né? A gente fez uma seleção logo há 4 anos atrás, Quantas entrevistas, Ade? mais de 200 entrevistas, cada entrevista mais de 4 horas. Então, quando a gente fala da performance que a gente tem hoje, não é só o produto em si. O produto ele é muito importante, ele faz parte do negócio, o cliente vive isso, mas a gente começou realmente olhando ponto a ponto que afetava o cliente, né? E a escolha de um bom grupo, né, que representa a marca, que incorpora toda a estratégia, né, que a marca quer, de ser uma empresa diferente do mercado, com muita tecnologia, com muita satisfação do cliente, com lojas. As nossas lojas, eu não sei se vocês chegaram a visitar, mas é fenomenais. Cada loja tem vários telões, tem tecnologia de reconhecimento do cliente. Ela não é loja que vai ter uma mesa de vendedor, não existe isso lá. Por quê? Porque a experiência é de ter uma sala de estar. Então, o cliente tem uma sala de estar, que ele vai lá, ele tem o seu café, tem lá a sua bebida, etc. O cliente, o nosso embaixador, que a gente chama, porque é mais do que um vendedor, é um embaixador. Ele conhece os nossos produtos, ele conhece a raiz da marca. Então, isso é muito importante para nós. Esse é o grande diferencial da parte do time brasileiro. A gente sempre falou lá no começo que era uma empresa feita de brasileiros, né, para brasileiros com a tecnologia da matriz. Então a gente sempre puxou esse lado para ser diferente das outras empresas. Então é a afinidade na rede, é o nível de profissional que a gente contratou, é a questão das agências que trabalham com a gente, os nossos parceiros. Então tudo isso foi dentro de criar um ecossistema para a gente poder estar criando algo diferente, tá? Emendando, então, nisso que você comentou, André, eu acho que é legal também destacar o fato de que vocês estão com uma fábrica aqui no Brasil, né? Exatamente. A gente fez o anúncio no ano passado da nossa fábrica em Iracemápolis. A gente já tem o Haval H6 sendo produzido no Brasil, o que é um grande marco para a nossa empresa. E a gente vai ter uma escalada grande de produção, de aumento de ritmo de produção ao longo de 2026, porque o Brasil é um mercado estratégico para a GWM. Também em Santa Catarina, ou a fábrica não? Não, é em Iracemápolis, interior do estado de São Paulo. Interior do Tony. São Ô, Lucas, e emendando nisso, então, eu acho que casa muito com a dúvida do Tony sobre o pós-venda, né? Porque agora que vocês estão com a fábrica aqui, existe uma garantia maior de que as peças estão por aqui, vão ser fabricadas com fácil acesso. Produto Fornecedor fabricado local. aqui. Nós temos um centro de distribuição enorme em Cajamar, que é um hub no estado de São Paulo, que abastece todo o Brasil. O nosso pós-venda, ele vem sendo reconhecido pelas pesquisas, pelas maiores pesquisas do Brasil, como um pós-venda top 3 do mercado nacional. Então, é muito relevante a estratégia nossa no pós-venda. E não só o pós-venda em si, do ponto de vista de estratégia da marca. O que a gente enxerga de recompra, de cliente recomprando o nosso produto, mostra que a experiência é uma experiência forte, uma experiência genuína e uma experiência duradoura. O cliente ele fideliza com a marca e estabelece uma relação de longo prazo com a GWM, né? Por isso até que a gente se ousa dizer que o GWM Haval H6 é o carro que conhece você. Ele tem uma relação duradoura com o cliente. Ele entrega aquilo que o cliente espera. Ele surpreende e ultrapassa a evolução que o cliente, inclusive, esperava do modelo. Acho que um ponto que o Lucas falou aqui sobre ele já citou algumas vezes sobre a recompra, né, dos clientes que trocam dentro da própria marca. Acho que o Haval a gente lançou comecinho de dezembro, né? Esse foi. Novembro para dezembro. 18 de novembro. 18 de novembro para dezembro.
Em dezembro, nós batemos 47% da nossa venda, em dezembro agora, 47% de clientes da própria marca que recompraram, trocaram o seu Haval modelo 2024, 2025 pelo 26 agora que a gente está lançando. Tô aqui, vocês estão falando, eu estou aqui pensando uma coisa, que é, no nosso caso, a gente faz arte, e arte com uma intenção de que a gente consiga alcançar o público, né? Teu sonho Sim. era esse, quando você chegou na televisão, mas o sonho da gente é que a nossa arte consiga alcançar as pessoas. Eu faço música, faço reggae, faço música brasileira, faço funk soul, e aí, num determinado momento da minha vida, da minha carreira, diziam que eu fazia música pop. E aí eu sempre questionei isso, porque a música pop significa... O que é pop? É o que é agora. É o que acontece agora, as influências de agora é o que é o pop. Mas eu, mais do que pop, eu queria muito que a minha música fosse popular, que subvertesse só o agora e chegasse na casa de todas as pessoas. Uma pergunta para vocês. Um carro desse é um carro de luxo, é um carro muito bacana, um carro de elementos altamente qualificados, um carro do futuro. Como é para vocês imaginar que esse carro possa vir a ser popular? É uma boa ideia? Porque ser popular tá para todo mundo. Eu acho que assim, quando você olha o crescimento que a gente está tendo ano contra ano, vai ser mais de 40%. O nível de recompra que você tem, nível de satisfação. Então, assim, obviamente, renda sempre vai ser uma equação para o que você vai comprar, né? Mas quando você olha dentro do perfil do que a gente está atingindo, o nível de renda, eu diria que esse carro é popular nesse perfil. Corrigindo meu pensamento, você acabou corrigindo, que é um carro que a gente quer, que vocês querem, e vai ter popularidade, não um carro popular. Isso, acho que esse é um ponto um importante. carro que todo mundo queira, ou seja, que tenha popularidade, que as pessoas queiram ele, mas não necessariamente popular, porque nem todo mundo tem essa chegada para poder chegar nele imediatamente. Vai ter que lutar um pouquinho, pode pensar nisso como futuro, como sonho, etc. Mas é alguma coisa que você quer. Então, popularizar o carro, é isso. Tem um negócio, Tony, que assim... Gostou disso? Você gostou disso? Porque quando eu falei do popular, você olhou e falou assim, meu Deus, eu falei do carro popular. E aí, é em cima da minha carreira mesmo, assim, porque eu queria muito que a minha carreira tivesse popularidade. E que eu fosse uma pessoa que as pessoas chegassem na rua e falassem comigo naturalmente, oi, Tony, tudo bem, gosto da sua música. Ou seja, me tornar uma pessoa popular em função da popularidade do meu trabalho. Inclusive, pop é de popular. Então, popular, tá tudo junto. tá tudo Vamos botar uma pimentinha nesse tema aqui, porque é interessante, né? A questão do ser um carro popular, a gente tem na cabeça a imagem do que é um carro popular, né? Que é um carro de entrada, né? Um carro que atende a todos, né? Quando a gente traz para esse segmento, a gente poder afirmar que o Haval é o híbrido mais vendido do Brasil, isso é sinônimo de popularidade. Popularidade. Popularidade dentro dessa categoria para esse público que busca um carro híbrido, né? A questão do elétrico com motor a combustão, e numa categoria de extrema competição. Você tem muitas marcas, muitas outras novas marcas chegando no Brasil, e o que a GWM construiu nesses últimos 3, 4 anos é absurdo, assim, um nível de aceleração, um nível não só de vendas, mas de construção de marca, de uma marca desconhecida a ser uma marca que ela tem um alto nível de recompra, alto nível de recomendação, e de nesse segmento ter o híbrido mais vendido do Brasil, é sinônimo de que o consumidor confia e aposta na gente como uma solução de uma marca que é popular, de uma marca que é próxima do seu consumidor. Ô, Lucas, e ao mesmo tempo eu vejo que é uma marca muito aspiracional. É o tipo da marca que a pessoa olha e fala, é isso, vou trampar, vou ralar, para um dia, de repente, conseguir comprar esse carro, Ele entendeu? não é popular porque tem o preço mais barato e aí as pessoas compram os carros mais baratos e vira popular. É um desejo, um sonho de consumo que todo mundo tem e vira popular. É aspiracional. Atitudinal, aspiracional, e é isso que a gente trabalhou muito ao longo da campanha do Haval H6, né? A gente vem trabalhando e comunicando e lançando esse carro desde novembro, de 18 de novembro especialmente. Passamos pelo Salão do Automóvel, o carro foi um sucesso enorme no Salão Automóvel, chamou muita atenção do público. E fomos caminhando com a campanha até que na semana passada a gente lançou aqui no Brasil o primeiro comercial do segmento automotivo
100% produzido via inteligência artificial pelo Google VO3, uma parceria que nós fizemos com o Google de inteligência artificial avançada. Tudo o que está lá foi feito pela capacidade humana, pelo brilhantismo humano, mas pela força de uma máquina. As pessoas, o ambiente, o veículo, tudo criado via inteligência artificial. Agora eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o sistema operacional do Haval H6 2026. Coffee OS, Andrezão, essa Vamos é lá. sua. Então, o que a gente traz aí é o Coffee OS 3, então é o sistema operacional da GWM. A gente traz com esse sistema muito mais rapidez, então não é só uma questão, é uma parceria do sistema, é o software com hardware. Então nós estamos com telas maiores aqui, legal, depois o pessoal mostrando, você viu? É um tablet, você falou, né? Total. Então, exato. é uma tela central de tamanho, é incrível. 14,6 polegadas, então você tem ali, o pessoal ficou todo preocupado, né, que é uma tela grande, mas eu queria ter botão, os botões estão todos, tem 2 faixas, você customiza os botões que você quer colocar lá, você pode regular ar-condicionado, Bluetooth, você pode regular, tem todos os controles que você pode escolher do jeito que o carro que te conhece, né, Lucas? Então, assim, é importante a gente falar que essa é uma evolução grande, que muito, os clientes têm pedido isso pra gente, e a gente trouxe também mais um detalhe com esse sistema, que o painel central, o painel que é onde você enxerga a velocidade, etc., ele tem 3 modos de configuração. Então você pode ir desde aquele modo mais clássico, né, que você tem aquelas 2 bolas que é uma velocidade, o giro do motor, vamos dizer assim. Você pode ter a parte que você consegue enxergar o caminhão vindo, a chuva caindo, a moto passando. E você pode colocar o seu mapa, né, tanto do quem tem o Apple CarPlay ou Android Auto, você customiza, o mapa fica aqui para você. Então você nem precisa deslocar a sua visão para olhar, entender a direção. Você já tem tudo ali no painel central. Então essa é uma configuração que desde o começo o pessoal aqui de Santa Catarina pedia para a gente. Então foi muito legal a gente poder estar trazendo nesse modelo agora. E realmente é uma inovação em relação aos outros. E tudo isso pelo sistema operacional. Que aí você entra com várias outras questões. Você tem desde questões de casamento com processador, que você aumenta a agilidade para a questão de uma situação de perigo de freio, que você tem que usar mais o controle eletrônico de estabilidade. Então tudo isso através das centrais e desse sistema operacional para poder entregar segurança e tecnologia para o cliente. Isso a gente pode aprender também. Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com o carro no manual. Como é que isso é uma coisa que eu reparei, que assim, tem muitas coisas que podem ser feitas, por exemplo, a combinação entre elétrico, o híbrido, né, entre o elétrico e a gasolina, você regular de deixar para usar só uma quantidade X de gasolina no momento X do elétrico. Na subida, quando ele acelera mais, na subida ele usa só o elétrico, depois ele usa... Então, tudo isso eu descobri que eu tenho que aprender. Uma outra coisa que me deixou bem impressionado foi que eu sou daquele cara que gosto de ficar... Eu passo tardes e noites aí, conversando com inteligência artificial, trocando ideia mesmo. Começa o papo, falo de ciência, daqui a pouco estou falando de intimidade, aí a pessoa não me responde, eu tento de outra forma. A inteligência artificial dele é bem séria, porque eu tentei deslocar, sair das coisas, falar outras bobagens. Não, sempre voltando pro... Olha o carro. Preste atenção. Tal. E tem muitos comandos, né? Lugar. Mas eu gosto muito da questão dos comandos. Tudo isso que você falou, dá para fazer tudo falando, né? Tony, vamos testar os comandos depois de música do carro? E por falar em música, que tal a gente fazer um som agora aqui, hein? Agora. Vamos puxar? Eu acho que assim, quando eu começo a falar muita bobagem, a pessoa fala, canta, Tony. Aí eu vou e canto. Tudo bem, que é então, bom tá bom demais te ouvir cantar, né? Agora, essa banda maravilhosa tua. Simbora, primeiro acorde. Legal. Essa se não cantar, gente, por favor, lutei tanto, percorri milhas e milhas antes de dormir pra um dia se cantar essa música. Eu vou passando o microfone, vocês vão cantando um pedacinho. Eu falei que eu expor. Tem palavra. E como tem que ser, primeira pessoa tem que ser bem presa pra dar exemplo. Vai. Amor nem igual ao teu, eu nunca mais verei. Nunca mais terei, nunca mais verei amor que eu nunca vi igual. Que eu nunca mais terei. Nunca mais terei
que não se pede, amor que não se mede, que não se repete. Amor. Olha isso, quer tirar meu lugar, mano. Tá maluco, pirou? Dá pra não caprichar? Vou tentar de novo. Não se repete. Amor. Amor igual ao teu eu nunca mais terei. Nunca mais verei. Amor que não se mexe. Vi igual. Eu nunca mais terei. Agora sim. Amor que não se mede, amor que não se mede, que não se repete. Amor, amor que não se pede. Tem que ser dele nessa. Amor que não se mede. Que batam palmas depois do amor, vai. Amor, vai! Você vai chegar em casa. Eu quero abrir a porta. Aonde você mora? Aonde você foi morar? Aonde foi? Não quero estar de fora. Aonde está você? Eu tive que ir embora, mesmo querendo ficar. Agora eu sei que eu fui embora. Agora eu quero você de volta pra mim. Amor igual ao seu, eu nunca mais terei. Nunca mais terei, nunca mais verei. Amor que eu nunca vi igual. Que eu nunca mais terei. Nunca mais terei. Amor que não se pede, amor que não se mede e que não se repete. Amor que não se pede, amor que não se mede, que não se repete. Amor, você vai chegar em casa. Eu quero abrir a porta. Aonde você mora? Aonde você foi morar? Aonde foi? Não quero estar de fora. Aonde está você? Eu tive que ir embora, mesmo querendo ficar. Agora eu sei que eu fui embora. E agora eu quero você. Bravo! Amor. Pô, vocês mandaram muito bem, viu, mano? Muito. Eu pensei assim, ele vai ficar numa obrigação ferrada, porque ele levantou, né? É, levantou a barra. E aí ele foi na nossa segurança. Vamos fazer uma Precisa de capela, back. Vamos fazer uma capela. Vamos lá. Não, mandaram bem na afinação, Mandaram sério muito mesmo. bem. Alexandre, eu quero que você conte agora pra gente sobre a importância da rede GWM no Brasil. Então vamos lá. Acho que a gente já falou do número de concessionários que a gente tem, o número de concessionários que a gente vai abrir, né, de novos pontos para o ano que vem. Mas acho que de mais do que isso, né, o Raval H6 para a nossa rede é super importante, né? É o nosso carro de maior venda, é o nosso carro de maior fluxo dentro das concessionárias. A gente, só para você ter uma ideia, por final de semana a gente vende na faixa de 600 carros por final de semana, então é super importante. Loucura, né? loucura. Então, o H6 ele é muito, muito, muito importante, né? Óbvio, a gente tem várias configurações desse carro, né? Desde o Heavy 2, que a gente fala que é o auto recarregável, que não precisa colocar na tomada, até o 19, que é o tamanho das baterias que a gente fala. Então, o 19 ele tem uma capacidade de modo elétrico de 100 km, 110 km, né? Então, você praticamente no seu dia a dia, você vai andar no modo elétrico dentro do carro, numa cidade, numa metrópole grande.
Aí você tem o P35, né, que a gente chama, que é o carro que a gente acabou de lançar, com o interior todo branco, lindo, 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 lindo. Está fazendo um sucesso tremendo esse carro na linha 26. Ele tem capacidade de 170 km no modo elétrico. E também o GT, que ficou aqui com o Tony, que também tem 170 na bateria. Se você carregar ela inteira, você vai ter 170 km no modo elétrico. Eu acho que o que a gente falou aqui, você falou de popular e tudo mais, mas eu falo muito mais de acessibilidade. Então você tinha essa tecnologia antes da GWM, você tinha para carros acima de 1 milhão e você não encontrava. Você ia ter carros de híbridos, né, com capacidade de rodar no modo elétrico na faixa de 50 km, 40 km, e carros que custavam R$1 milhão. Então, acho que o brilhantismo nosso, né, foi trazer essa tecnologia de um modo mais acessível para o cliente, né, que ficou esse espaço no mercado e que aí trouxe toda essa E Ale, performance que a gente conta um tem. outro ponto que eu acho que é muito importante da nossa rede, porque assim, esses carros com valores mais altos, eles entram carros mais pesados, vamos dizer assim, né? Eles entram carros que você tem que ter uma boa avaliação, comprar esse carro. E eu acho que a nossa rede tem uma característica que é bem diferente das outras, né? Eu acho que esse é um outro, a gente chama de pilar da GWM, que é a capacidade de absorver carros usados, mesmo num ticket médio maior, como o André falou, vem BMW, vem outras marcas, vem Volvo, vem outras marcas de valor agregado muito alto, e que a gente, desde o início da construção do modelo de negócio, a gente criou um fundo junto com a rede. Então, esse fundo ele só aumenta mês a mês e que possibilita a rede ter a capacidade de absorver carro usado. Então, hoje, só para você ter uma ideia, de cada Raval vendido, 80% vem um carro usado de um cliente. Isso significa, mais do que esse número que eu acabei de falar, significa muita comodidade para o cliente, né? Ninguém hoje em dia quer vender seu carro na sua casa, anunciar, vir uma pessoa lá que você não conhece, a segurança e tudo mais. É muito mais prático você ir numa concessionária, ela avalia o seu carro usado de uma maneira justa ou até acima do mercado e você trocar por um carro 0 km. A gente está falando sobre a satisfação do cliente. Vamos ver o depoimento de um cliente feliz da GWM. Eu conheci a GWM no mercado pago. O primeiro a receber o carro no Brasil. Não conhecia o carro e apostei. Era uma marca nova no mercado, mas quando chegou o automóvel e fui fazer um test drive, eu me apaixonei, né? Recomendei para muitos amigos em torno de tecnologia, conforto, segurança, um carro muito seguro, economia, espaço, um banco muito confortável. Chega uma viagem aí de 800 km, que já aconteceu, chega todo mundo inteiro, sem dor, sem nada, então extraordinário. Hoje nós temos a tecnologia e um carro de um valor que você vai procurar num outro que dobra o valor. Então, o que eu tenho que dizer é que hoje, não é porque estou aqui na GWM, mas se for para mudar, é para a GWM de novo. Me apaixonei pela marca. Então, vamos continuar na marca por enquanto, até virar algo melhor, que está difícil. Tá aí, isso que é um cliente contente, satisfeito, o primeiro a comprar um Raval no Brasil, que demais! É muito legal essa história, porque assim como a história desse primeiro cliente, a gente também tem dezenas de milhares de histórias de clientes dentro do nosso aplicativo Mais GWM. Então é muito interessante que, mais do que ser um aplicativo onde você tem funções do veículo na palma da sua mão, a gente tem uma rede social própria dentro desse aplicativo. Então, diariamente são dezenas de histórias, dezenas de fotos, de imagens, de clientes que estão mostrando como eles usam seus carros, em que situações estão, histórias em família, felizes. É uma coisa muito legal e esse senso de comunidade dentro da GWM, ele é muito forte. André, conta um pouquinho do Ravaleiros, que é um grupo especial que a gente tem. Isso que é muito legal, porque começou Ravaleiros, né, no começo, a gente tem o pessoal representante aqui,
E você começou também a segmentar para outras regiões. Então tem um pessoal que puxou Ravaleiros, criou uma estrutura lá no Nordeste, aqui no Sul você tem São Paulo. E aí é muito legal de ver porque eles se juntam em comunidades, eles vão fazem eventos. A gente tem eventos de mais de 100 carros participando aqui em São Paulo. E eles pedem muito a nossa presença. A gente acabou fazendo até uma van premiere do Way07, que é o nosso carro da linha de luxo para eles. Nós levamos nos encontros. Então, assim, é muito diferente uma relação de marca, porque só não é uma questão de venda e pós-venda. É uma questão de jornada, né? Então, você conseguir estar junto desse pessoal, esse pessoal que te cobra, isso é muito importante para a gente, é uma linha direta. E a gente consegue ver muita atividade, né? E é um orgulho eles botarem, como o Lucas falou, as fotos. Tem gente indo para a Patagônia, tem gente viajando para o Chile e coloca a foto ali com muito orgulho, né? De estar rodando com o carro lá, né? Esse senso de comunidade, ele é tão forte, não apenas nas comunidades virtuais, digitais, mas nas comunidades ao entorno das concessionárias. O que a gente escuta de história de cliente que vai de final de semana, deixa o carro para carregar, entra no showroom, toma um café, conversa com o vendedor, vira uma grande comunidade onde você tem ali a presença física da concessionária, você tem a presença desses proprietários de GWM e você tem a marca se conectando de forma direta com eles também, seja nos canais digitais, seja nos eventos. É um senso de clube, é um senso de eu faço parte dessa grande família GWM. E o Raval, ele é o grande impulsionador disso tudo, né? É onde começou e é onde anaboliza a gente trazer mais clientes, mais pessoas para dentro da GWM. Demais. Olha, a gente daqui a pouquinho parte para outra música. Eu tenho 2 perguntas. Uma para o Tony, a próxima vai ser para você, Alexandre e Tony. Estamos em Florianópolis, mais precisamente no resort do Costão do Santinho. Esse lugar lindo, com essa natureza exuberante aqui. Mas você comentou comigo que queria falar alguma coisa sobre Florianópolis. É porque fica muito nítido para mim esse início ter sido em Florianópolis. Vou te explicar por quê. Porque na minha relação de vida, de trabalho, Florianópolis, Santa Catarina, é um lugar tão especial. Os manezinhos e manezinhas da ilha são tão carinhosos, são tão comunitários. Eu vou dar um exemplo sobre isso, rapidamente, por 2 pessoas, 2 personalidades. São as 2 pessoas que eu ouvi falar do carro, tá? Aconteceu uma coisa incrível ontem. Vocês querem saber? Opa, Claro! vamos? Vocês querem saber? Yes! Vocês querem saber? Então, Sim! aconteceu uma coisa incrível. Quando eu fui receber o carro, 3 dias atrás, quando mandaram o carro para minha casa, quando o carro estava chegando à rua, a gente mora numa rua residencial, assim, não é fechada nem nada, mas é uma rua de casas, uma do lado da outra. E a rua um pouco parada, o carro ele não parou exatamente na calçada, ficou um pouco na rua. Veio um carro grandão e parou e ficou meio com dificuldade. Eu falei, vizinho, espera só um pouquinho, deixa eu só ajeitar aqui e tal. Eu sabia que era um vizinho. E aí, o vizinho chegou perto de mim, desceu mais um pouquinho, abaixou o vidro e falou, Tony, e aí, meu querido? Eu olhei para ele e falei assim, meu irmão, que é isso? A gente não se vê nunca, eu tô morando aqui há 2 anos. Você mora aqui, a gente ainda não tinha se visto. Vi teu filho, vi tua mulher, mas não vi você. Ele falou, poxa, que bom que você está aqui, eu tô sabendo que você está aqui também. Olha, esse carro aí, você sabe que esse carro é chinês, né? Eu falei assim, esse carro é chinês. É teu? Eu falei, não vou fazer uma ação com a marca. E aí mandaram para eu experimentar e conhecer o carro. Ele falou, grande carro. É um carrão, é um carraço. Daquele jeito dele, é um carraço. Eu falei assim, eu vou experimentar agora, mas é lindo, né? É um carraço. Vai, e ó, fica aí, não sai daí não, mora aqui com a gente. E a outra pessoa que me falou bem pra caramba da marca quando eu cheguei aqui, é uma pessoa daqui de Florianópolis, uma grande personalidade, uma personalidade que nos dá muito orgulho, que nos faz muito bem, que é o grandiosíssimo Teco Padarates. E que deixou claro para mim que, olha, Tony, esse carro é espetacular. De vez em quando eles me dão esse carro para fazer alguma ação e eu estou enlouquecido com esse carro. Então, assim, queria dar o depoimento de 2 pessoas que eu conheço, que eu gosto, que tenho respeito e que me falaram muito bem desse carro. Mas isso aí foi por causa de Floripa, né? Para falar de Floripa e terminar com o Teco Padarates. Você está aí, o Teco? Não, e muita coincidência, Tony, você Salva ter de palmas pro citado Teco o Padarates. Teco. Teco! Aí, ó, ele tá lá. Mas, Orgulho. Chega aqui, por favor. bom, o Teco tá vindo aqui, mas vamos assistir ao depoimento do Teco agora. Vamos dar uma olhada. Virtual, IA. Demais. Primeira vez que eu sentei
e dirigir no GWM, né? Foi um tanque 300 já. Me surpreendeu. Eu achei que eu ia estar entrando num carro e descobri que eu estava quase uma espaçonave de roda, né? Onde tinha todas as opções de conforto interno e externo para o cara dirigir e tocar para a estrada. Porque eles pensaram em todos os detalhes. Inclusive, esse modelo 2026 já é resultado de toda uma pesquisa que eles fizeram com os próprios proprietários de carros. Tem várias novidades ali, tem o volante mais robusto, dá mais segurança, ele é um pouco mais durinho também. A tela que você tem ali, multimídia, ela é um pouco maior ainda. Dá muito mais conforto para você navegar ou manusear ali no que você precisa. O conforto do assento, você parece estar numa sala executiva de estar de alto luxo sobre rodas. É muito macio a poltrona. Parece mais uma poltrona de casa e não de carro. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, Teco. Que demais, Teco. Que demais, que demais. A gente mora no Paraíso e a gente está no Paraíso hoje aqui curtindo o que o Paraíso tem de melhor, né? Que é um final de tarde desse, Nossa, né? Um lindo, sunset, né? Lindo, lindo. Com música do Tony Garrido e banda. Melhor que isso não Aí dá, se né? melhorar, estraga, né? Pode crer, Teco. É isso. Que legal, você tem uma boa relação então com a GWM. Tenho. Já faz mais de um ano que a gente está trabalhando juntos. Eu tive a experiência de poder pilotar, melhor dizendo, né, do que dirigir, vários modelos da GWM. Eu estou chocado, assim, porque eu era um cidadão comum que não fazia ideia do que estava rolando ali do outro lado e eu tive uma surpresa, assim, impressionante. No bem-estar, principalmente nesses modelos novos aqui, a gente entra no carro, o tanque, por exemplo, a gente entra no carro, acha que está de off-road, mas daí você entra, você lembra que você está num carro de luxo, né? Você está num carro como se fosse para um evento do Oscar lá, você vai chegar com todo estilo e conforto. Mas você mete ele para atravessar um rio, para chegar numa areia de praia, Ele vai. para passar por um lamaçal, ele aguenta igualzinho. E lá dentro você continua achando que você está no asfalto, né? Teco, e Essa tem é a uma experiência. coisa. Ele vai. Tem uma coisa muito icônica que você traz aí sobre a experiência do carro. E tem um parceiro nosso também, que eu sei que é um grande parceiro seu, o Lucas Chumbo. Claro, pô. O Chumbo tá com o Tank 300 também há né? mais de ano e tá amarradão no Ele carro. usa mais do que eu, porque ele tem que levar o jet atrás. E às vezes eles têm que chegar em lugares extremos para poder entrar na mar com o jet, né? Então eles têm que levar até lá o jet. Para eles é uma exigência, para mim é um prazer, né? Um passeio, né? Exatamente. A gente vê a versatilidade de perfil de público e perfil de uso que a marca tem, né? Bom, mas agora vamos embalar essa nossa live de Raval H6 2026 com mais uma música, Tony Garrido? Vamos lá. Bora. Sonzeira. Quem quiser dançar, eu acho que vai ser legal. Obrigada pela tua presença. É aqui, Tim Maia, Teco. sabe? Tim Maia. Imagina o Raval na mão do Tim Maia. Que legal. Vem, Roberto! Vai! Uma luz azul me guia, com a firmeza e os lampejos do farol. E os recifes lá de cima, vem colorindo a alegria de chegar. Angra dos Reis e Ipanema, Iracema e Itamaracá. Praia Vermelha e Ilha Bela, braços abertos sempre a esperar. Pois bem, cheguei, quero ficar bem à vontade. Na verdade eu sou assim, descobridor dos 7 mares. Na verdade eu quero uma luz azul me guia, com a firmeza e os lampejos do cristal.
senta aqui então, ó. Senta aqui. Pronto, do nosso pronto. lado. Tem mais um espaço aqui. E daí o Tony volta, né? Pro lugar original. Estamos juntos. Olha, gente, foi demais essa experiência aqui com vocês. André, obrigada. Teco, Tony Garrido e banda maravilhosa. I love you. Nossa, a gente se conhece há 25 anos. É demais. Olha aí, muita que emoção. maravilha. Alexandre e Lucas, Obrigado, muito Didi. obrigada a todos aqui presentes, essa plateia que ajudou a animar essa nossa live. Bora para mais uma música. A gente está chegando ao final da nossa live, mas a gente encerra com música. Então claro. vamos pra última ali. A gente tinha umas 3 ou 4 ainda, mas vamos pra É última mesmo? ali. É. Vambora, não precisa por parar, mim, não. ficava- Tem A mais gente música? acaba Bora, pô. oficialmente, Não Didi. para, não. Ai, quantas músicas você quiser. Não, a gente Diretor- acaba a live, mas fica aqui no show do Tony. Vamos curtir o som eu dele aqui. entendi. é. Quando era que era pra encerrar, na verdade, Não, vamos vambora. seguindo, Então, peraí, só um instantinho. A voz do povo é a voz da galera. Vocês querem? Sim! Não, eu não ouvi. Vocês querem? Manda ver, manda o firmamento. Isso é pra você estar com o carro naquela estrada maneiríssima. Relax, né? Suave na nave. Literalmente, suave na nave. Com a sua família, com a sua gata, sozinho. Indo pra Garopaba ali, pegar onda naquele surf de onda ali incrível. Não é? Moto automático ali. O que é que eu vou fazer agora se o teu sol não brilhar por mim? No céu, estrelas multicolores, existe uma que eu não colori. O que é que eu vou fazer agora se o teu sol não brilhar por mim? Por mim, no céu, estrelas multicolores, existe uma. Essa música é boa pra botar e fazer a trip, vai. Forte, sorte na vida, filhos feitos de amor. De amor, todo verbo que é forte se conjuga no Ravel, perto, longe, o que for. Você não sabe, minha cabeça, minha mente voa. Só
sol amarelo. Ok. É Libertadores, hein, gente? Assim, ó. De novo. Vamos subir. Dá pra mais um, vai. A favor da comunidade que espera o bloco passar. Ninguém fica na solidão. Embarca com suas dores pra longe do seu lugar. A favor
tem um sonzinho que eu espero que nunca esse carro me diga e toque esse som, porque toda vez que vem esse som, eu sei que alguma coisa vai acontecer, alguma coisa séria vai acontecer. Esse som, eu vou mostrar pra vocês. É esse som assim, ó. Ei! Prepara! Prepara! Não posso mais viver assim a seu ladinho, por isso colo meu ouvido no radinho de pilha pra te sintonizar sozinha numa ilha. Sonífera ilha, descansa seus olhos. Sossega minha boca, me enche de luz. Sonífera ilha, descansa seus olhos. Sossega minha boca. Não posso mais, por isso colo meu ouvido no radinho de pilha pra te sintonizar sozinha numa ilha. Sonífera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Oh, sonífera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Sonífera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Sonífera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca. A vida não é filme, você não entendeu. Ninguém vai ao seu quarto quando escurecer, saber o que passava no seu coração, se o que você fazia era certo. E a mocinha se perdeu olhando o sol se pôr. Que final romântico, morrer de ar. E relembrando da janela tudo que viveu, fingindo não ver os erros que cometeu. E assim, Tanto faz, não aparecer. E aí, nada mais. vai! Yeah! A vida não é filme, você não entendeu. De todos os seus sonhos não restou nenhum. Ninguém vai ao seu quarto quando escureceu, só você não viu, não era filme não. E a mocinha se perdeu olhando o sol se pôr. Que final romântico, morrer de amor. Relembrando da janela tudo que viveu, fingindo não ver os erros que cometeu. E assim, tanto faz, seu Eurona apareceu e daí nada mais. Yeah! Me informaram que a gente tem que voltar. Volta pra lá. Pra finalizar, eu acho, pediram pra voltar pra lá agora. Aproveitei o arranjo. Aproveitei o arranjo. Aê, aê.